Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A sua fé tem que estar firme em Deus. A tua fé tem que estar inabalável no Senhor. Eu não estou falando aqui de chorar, de se entristecer. Paulo disse: quem de vocês que não se entristece, que eu também não me entristeça? Quem de vocês não padece, que eu também não padeça? Quem de vocês não sofre, que eu também não sofra? Ele diz exatamente uma série, uma lista de coisas que ele passou nesta vida, que é exatamente o contrário de um evangelho que muitas das vezes nós assistimos e ouvimos aí mundo afora. Que você não tem luta, que você não terá peleja, que você não terá dificuldade, que você não terá guerras para enfrentar. Isso não é a verdade. Já dizia uma música antiga do nosso irmão Marcos Antônio: pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas Ele é justiça também. Muitas das vezes a justiça de Deus, quando ela vem sobre o mundo, ela recai não somente sobre os ruins, mas também sobre os bons. Não é que Deus castiga a todos, mas é que nós estamos vivendo em um mundo por igual, e quando o sol vem para todos, quando a chuva vem para todos, quando as enfermidades vêm, ela pode também surgir para todos. Nós não estamos isentos de nenhuma provação deste mundo, de nenhuma luta deste mundo, mas o que faz total diferença na minha e na tua vida é que Jesus está no barco, que Jesus está no controle, que Jesus está na proa do barco das nossas vidas. Bendito seja Deus. Ele é o capitão do nosso barco. Ele é o comandante da nossa vida. Ele é o general do exército, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo: vocês estão alistados. Ele é o comandante, ele é o general. Mas isso não nos isenta, isso não nos exclui das lutas dessa vida, das guerras, das dificuldades. Às vezes a gente fica, chateado porque isso acontece, porque aquilo acontece. Mas sabe uma coisa, irmãos? Nunca foi tão necessário olhar firmemente para Jesus, para que os seus olhos não percam Ele de vista. Em alguns momentos, alguns que seguiam Jesus, que andavam com Jesus, que viveram com Jesus, perderam Jesus de vista. Basta um descuido, basta um momento. Isso pode acontecer comigo, com você, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Basta, uma falha, e nós podemos em algum momento deslizar. Por isso nós aprendemos que nós não podemos estar orando para nós nos segurarmos na mão de Deus, mas nós precisamos orar e pedir que Ele nos sustente com a sua destra fiel, que Ele segure nas nossas mãos. A história nos conta da mãe de Jesus, Maria, de José, o pai de Jesus, que depois de estarem ali no templo, voltaram e acharam que Jesus estava com eles. E depois de 3 dias, venham perceber que Jesus não estava. Em algum momento eles perderam o menino Jesus de vista. Pensaram que Jesus estava com eles e não estava. Quantas vezes nós pensamos que Jesus está no negócio e Ele não está? Quantas vezes nós achamos que Jesus está conosco em determinada situação, mas Ele não está? Mas sabe uma coisa, meu irmão? Quando nós voltamos a procurá-lo, Ele vai estar exatamente no mesmo lugar aonde nós o perdemos de vista, aonde nós o encontramos
Interessante que Jesus ele tem um olhar clínico para mim e para você. Ele olha para mim e para você e ele não olha apenas nos nossos olhos para tentar deduzir. Já viu aquela conversa, né? Quando alguém está conversando, um casal, um amigo, e fulano ou beltrano diz assim: olhe nos meus olhos, fale olhando nos meus olhos. Porque a mentira, ela tenta desviar os olhares. Uma coisa que a mentira ela faz é exatamente fugir. Fulano de tal está falando mal de você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dobrar a esquina, ele vai ir por outro lado, ele não vai querer te encontrar. Porque ele sabe que ele está mentindo, está caluniando, está difamando. E aí a verdade, ela não teme nada, mas a mentira sim. A mentira ela se exclui, ela se excusa, ela se desvia. Os olhares de Jesus, eles são verdadeiros para mim e para você. Ele fita os olhos em mim e você e prescruta a nossa alma e conhece o íntimo dos nossos corações. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você não pode enganar a Jesus, nem você pode enganar a si mesmo. Deus sabe o que você está passando. Muitas das vezes nós sorrimos por fora, mas por dentro há lágrimas, há desespero, por dentro há incertezas, por dentro há às vezes uma vontade de gritar e dizer: meu Deus, o que eu faço? É exatamente sobre isso que eu quero te dizer nessa noite. Olhe firmemente para Jesus, porque os olhares dele não estão escusos de você, não está longe de você. Ele está te contemplando, ele está te vendo e ele não te deixa só. Uma vez, alguns amigos pegaram um homem que estava paralítico, doente, enfermo, em uma cama, e levaram até Jesus. Mas a casa estava cercada de pessoas e não tinha por onde introduzir aquele homem. Não tinha como entrar com ele até Jesus. E sabe o que fizeram? Foi necessário abrir o teto e colocar aquele enfermo em uma cama por cima. E o texto vai dizer que quando desceram com aquele homem na cama, Jesus olhou e fitou os olhos dele. E Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Talvez, muitas das vezes, nós não conseguimos olhar para Jesus firmemente, como o escritor aos Hebreus está nos colocando aqui esta palavra, como o Espírito Santo está propondo para mim e para você nessa noite. Talvez você não consiga olhar firmemente para Jesus, porque o pecado é uma grande barreira que não permite você olhar para Jesus. Porque muitas pessoas estão exatamente distantes do propósito de Deus, se excluindo da igreja, se excluindo do louvor, se excluindo da adoração, se excluindo do serviço ao Senhor, porque não estão olhando para Jesus, porque não estão caminhando com Jesus. Por quê? Não é apenas pela doença física, não é apenas pelo problema psicológico, não, porque no fundo da alma o pecado precisa ser perdoado. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, nessa noite, Jesus, ele perdoa os meus e os teus pecados. Pode o mundo todo te acusar, pode o mundo todo te condenar, mas Jesus perdoa os teus pecados. Você crê? Você não imagina, mas eu conheci uma pessoa esse mês, acho que foi mês passado, esses dias aí, nós estávamos evangelizando, e essa pessoa chorando, ela disse assim: Deus não me perdoa. Aí você pensa logo: eita, essa pessoa deve ter feito algo terrível, deve ter feito algo... Mas enfim, independente do que ela cometeu,
Mas a gente fica curioso, né? A gente fica pensando, foi algo tão grave. Se bem que não há pecado que Deus não perdoe. Se não 2, a blasfêmia contra o Espírito Santo e a própria apostasia, porque aquele que apostata da fé, abandona a fé, não volta, não há perdão. Não há perdão para quem não quer ser perdoado. Então Deus não perdoa quem não quer ser perdoado. Aquele que apostata da fé, aquele que abandona a fé, não pode ser perdoado. E uma vez abandonou, se torna como um filho pródigo. Pode voltar, pode. Mas se não voltar, não há perdão. E para aquele que blasfema, aquele que xinga, aquele que atribui o Espírito ao Espírito Santo de Deus algo maligno. Enfim, mas todos os outros pecados são perdoáveis, sim, por Deus. E quem sou eu, quem é você para julgar o homem? Para julgar alguém? Mas essa mulher começou a chorar e dizer, não, mas Deus não me perdoa. E aí eu perguntei o que foi. E ela disse, porque a minha mãe morreu e eu não pedi perdão a ela. Há muitas pessoas, irmãos, que têm traumas, porque não perdoaram, porque não liberaram perdão. Tem muitas pessoas que vivem aprisionadas em cadeias espirituais, porque cometeram algo no passado, contra um filho, contra um feto, porque cometeram algo no passado contra alguém ou contra si mesmo e não conseguem a si mesmo perdoar. E a Bíblia diz que nós precisamos perdoar o próximo, assim como Deus nos perdoou. Muitas das vezes o pecado, ele se torna uma barreira, um empecilho. A falta de perdão, ela se torna um empecilho. E as pessoas, elas vão sempre colocar esse limite e dizer, você não pode perdoar. Quem perdoa o pecado é só Deus. Para a salvação, sim. Mas a Bíblia diz, assim como o Pai vos perdoou, perdoe também. Nós precisamos liberar o perdão. Quantas pessoas estão nas igrejas hoje, olhando firmemente para Jesus, mas quando chega na segunda-feira, desviam o caminho para não olhar para outra pessoa? Que Deus é esse que eu estou seguindo? Que fé é essa que eu estou proclamando, meu irmão? Não, de maneira nenhuma. A pessoa pode ter cometido o que foi contra mim. O meu dever como um verdadeiro cristão é perdoar. E olhar nos olhos dessa pessoa e dizer, Deus te abençoe. Esse não é o evangelho que nós estamos acostumados a ouvir esses últimos dias, porque parece que nós queremos vingança, há um gosto, há um cheiro de sangue no ar. As pessoas querem vingança. As pessoas querem o oposto do que o evangelho diz. E eu quero te dizer essa noite, meu irmão, olhe para Jesus. Ele é o modelo de amor, Ele é o modelo de perdão, Ele é o modelo de bênção para você viver. Olhe para Jesus. Perdoe. Perdoe. Mas pastor, ele falou mal de você, ele te criticou, ele pisou no teu pescoço, ele fez isso. Meu dever é perdoar. Eu não preciso colocá-lo mais dentro da minha casa, colocá-lo no meu colo. Eu não preciso mais andar com ele nos meus braços, não. Mas eu preciso perdoar. É um dever meu perdoar. Agora a maturidade me ensina a ter uma cautela maior agora. Ter um cuidado maior. Mas quando eu perdoo, sabe que algumas coisas que acontecem quando eu perdoo? Primeiro, eu não tenho mais ferida. Aquilo não me machuca. Aquilo não me dói. Porque eu perdoei. Quando eu perdoo, sabe outra coisa que acontece? Eu sou livre. Eu ando de cabeça erguida em todas as ruas, em todos os lugares. Eu não tenho medo de olhar para as pessoas. Eu não tenho medo de olhar para alguém, ainda aquele que me feriu. Ô pastor, e o que isso tem a ver? Tudo.
Porque você não sabe qual é o pecado do outro, mas você sabe condenar as outras pessoas. Porque a gente acha que o pecado do outro é desse tamanho e que o nosso é desse tamanho aqui. Miseráveis pecadores nós somos, mas infelizes de todos os homens, quando não reconhecemos o poder do amor de Deus e o poder do perdão. Precisamos repensar, irmãos, sobre isso. Você não foi chamado para ser escravo do pecado. Você não foi chamado para viver condicionado a cadeias dos homens. Meu Deus. Mas tem pessoas que, eu não quero encontrar fulano, não quero encontrar Beltrano. Eu te abençoe. Sabe quando Jesus chegou para Judas e disse: olha, o que você tem de fazer, faça depressa. Eu sei o que você está planejando. Eu sei o que você está arquitetando. E se tem uma coisa, irmãos, a gente fica triste, sabe? Magoa o nosso coração, machuca a nossa alma. Mas uma coisa nós temos certeza: Deus não nos deixa enganados. É ou não é? Ele é fiel com você, Ele é fiel com a sua família, Ele é fiel no seu casamento, Ele é fiel na sua família, Ele não te deixa enganado. Então, aconteça o que acontecer, não titubie, não fique em dúvida, olhe para Jesus, porque Ele é o teu fiel amigo, Ele é o teu fiel companheiro, Ele é o teu fiel escudeiro. Ele não vai virar as costas para você. Se tem alguém que vai ficar ali na tua frente te protegendo, se chama Jesus. Os homens não, eles... Olha, aqueles homens viram a situação tão crítica que desceu ali com a ajuda de alguns amigos. Quando Jesus disse: está perdoado os teus pecados, eles começaram a pensar mal daquele homem e dizer: quem é este que perdoa pecados se não Deus? Olha aí. Aquele homem, ele se sentiu aliviado porque se sentiu perdoado. Muitas das vezes a palavra direcionada da boca de Deus para o nosso coração, ela causa um incômodo muito grande na vida das pessoas. Muitas das vezes as bênçãos que saem das regiões celestiais e alcançam a minha e a tua vida, elas frustram muitas pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão: as bênçãos de Deus, muitas delas são invisíveis. Nós não vemos, mas nós sentimos que elas são reais e verdadeiras. Há uma proteção, há um cuidado, meu irmão, há um clima, há uma paz, há uma atmosfera maravilhosa do Espírito Santo. Se tem uma coisa que tem me deixado muito em paz e muito fortalecido esses dias, sabe o que? É olhar para a minha família, olhar para dentro da minha casa e ver a presença de Deus aqui. Isso é o que mais tem que nos confortar todos os dias. Olhe para a pessoa que está do seu lado todos os dias e diga assim: eu vejo Deus em nós. Quando o inimigo, ele veio à noite, né? A parábola que ele veio à noite e lançou um joio no meio do trigo. Os discípulos quiseram arrancar e Jesus disse: deixa crescer, vai chegar um dia que o Pai vai passar a peneira. Louvado seja Deus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Ninguém vai ser isento da justiça de Deus, vai pagar o preço. Vai chegar uma hora que as pessoas vão ver realmente como será lá na eternidade. E ai daqueles que têm sido empecilhos na obra de Deus, que têm sido empecilhos na tua vida espiritual, que têm sido empecilhos, porque tem uma coisa que trouxe uma repulsa muito grande a Jesus quando ele disse exatamente isso: fariseus, hipócritas, vocês não permitem, vocês nem vão ao céu, nem querem que os outros vão. Tem pessoas que são assim, meu irmão. Vai ficar feliz se você não for para a igreja.
Tem pessoas que vai ficar feliz, vai ficar torcendo, vai ficar, sabe, alegre com a tua derrota, alegre com o teu distanciamento com Deus. Mas eu quero profetizar nessa noite na tua vida, em nome de Jesus. Os teus olhos estão fintos em Jesus. Você está olhando para Ele, Ele olha para você. Eu imagino aquele encontro, sabe, aquele homem descendo, doente, sabe, enfermo, e a primeira palavra que Jesus diz a ele: estão perdoados os teus pecados. Irmãos, eu tenho certeza que o que mais importava para aquele homem não era apenas se levantar daquele leito, mas no fundo, Jesus sempre vai trazer a prioridade para mim e para você, o que mais precisamos. Jesus não olhou para o cego de Jericó e disse: está perdoado os teus pecados. Jesus não olhou, sabe, para aquele cego de nascença e disse: está perdoado os teus pecados. Ainda que no final, quando Jesus o curou, ele disse: agora vá em paz, não peque mais, para que não te aconteça, não te suceda pior do que isso. Mas Jesus priorizou o perdão para aquele homem, olhando, fitando os olhos nele, e ele olhando para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus sabe o que o meu e o teu coração precisa. Olhe para Jesus nesse momento. Feche os seus olhos por um momento, por um segundo. Olhe para Jesus aqui no Calvário. Olhe para Jesus ressuscitado. Olhe para o sacrifício. Olhe para a vitória. Olhe para a bênção. Olhe para Jesus glorificado. Ele morreu, padeceu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, intercede por nós. Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é vitorioso. Ele voltará em glória para buscar a sua igreja. Ele vai mostrar realmente que você não nasceu para a destruição, mas sim para a vitória. E eu não estou falando aqui de vitória terrena, não estou me relacionando, eu não estou me referindo a vitórias nesta vida, meu irmão, porque nessa vida as coisas são muito relativas. Estou falando de uma eternidade que você precisa viver com Deus. Estou falando de uma eternidade que você precisa garantir com Deus. Ah, pastor, eu garanti sim, porque Deus já garantiu na minha e na tua vida. Você precisa escolher, decidir, crer no teu coração e confessar com a tua boca todos os dias: eu sou de Jesus. Em penúltimo lugar, aquele homem foi perdoado. Os pecados dele foram perdoados. Jesus não apenas perdoou, Jesus o curou, operou um milagre e transformou a vida daquele homem. Certa feita, um homem chamado Pedro, o apóstolo, seguia Jesus, andava com Jesus, vivia com Jesus, viu uma determinada circunstância na vida dele com Deus, na vida dele com Jesus. Quando no mar da Galileia estavam remando e uma grande tempestade aconteceu, e era de noite, e a Bíblia diz que as ondas eram altas, fortes, e de longe vinha um homem andando por cima das águas. E a Bíblia vai dizer que Pedro olhou juntamente com os discípulos que estavam com Pedro dentro do barco, olhando para aquela imagem, para aquele homem que vinha andando por cima das águas, pensaram que era um fantasma. Sabe uma coisa, irmãos? Olhar firmemente para Jesus, muitas das vezes, é necessário para a gente ter um discernimento do que é de Deus e o que não é de Deus. Ah, pastor, mas como? Nem tudo a gente vai perceber de cara. Com o tempo a gente vai ver. Porque a princípio, quando a gente vê, a gente diz logo: não vai dar certo. Não, o negócio não é bom. E aí o Espírito Santo fala para você a palavra que você pediu a Deus essa semana, a palavra que você precisava ouvir, e Deus está dizendo para você: acalme o teu coração, porque eu vou mostrar tudo como deve acontecer daqui para frente. Hoje pode parecer difícil, mas amanhã Deus vai
vai transformar o que é turbulência, o que é tempestade, em bonança. Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vendaval, Ele acalma e mostra a você que Ele está no controle da tua vida. Olharam para Jesus e não sabiam que era Jesus. Mas em um determinado momento, quando alguém percebeu que era Jesus, pela palavra que ele disse: não temas, não é um fantasma, não sou um fantasma, sou eu, não temas. Pedro disse: eu vou tirar a prova dos 9. Se é o Senhor, permita que eu vá até aí. Olha como Pedro é ousado. A pessoa, o barco, lá do outro lado, ali onde está aquele carro, do outro lado da rua, Jesus do outro lado de cá, e Pedro grita de lá: se é o Senhor, então me permita que eu vá até aí. Olha, é ousado. Mas isso não é apenas ousadia de quem quer ver algo novo acontecer. Isso é fé de quem quer desfrutar de algo novo. Porque o ousado, apenas o ousado, ele fica às vezes desafiando Deus. Sabe aquele que desafia? Aquele que é uma pessoa que vive uma vida de procrastinação, vive uma vida de reclamar, de blasfemar, mas não faz nada para que aconteça algo diferente. Aquela pessoa diz: ah, se Deus está aí, eu quero ver. Ver como? O que é que você faz para provar que você crê? Se é o Senhor, permita que eu vá aí. Como? Numa prancha? Em um jet ski? Deixa eu descer aqui no barco, vou pegar o jet ski, vou até aí. Não, meu irmão. Você vai pisar em cima da água. E só teve 2 homens que pisaram na água e andaram. Foi Jesus e Pedro. Pedro andou sobre as águas. Por que Pedro andou? Porque Jesus mandou ele vir. Venha. Venha. Sabe o que isso quer dizer? Se você crer nessa palavra que eu estou pregando nessa noite, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, 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 vou te repetir de novo, Jesus, eu não estou falando de Pedro, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando aqui de José, eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de Maria, eu estou falando de Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, olhe para Jesus, e todos os dias quando você acordar, pode colocar o pé no chão e creia, Ele vai me sustentar, Ele vai me sustentar, Ele vai me sustentar. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem pessoas que estão morrendo enfiadas em cima de uma cama porque não tem coragem de se levantar, porque tem medo de sair na rua, porque tem medo do que as pessoas vão te dizer, do que as pessoas estão pensando. Pouco importa o que as pessoas pensam, pouco importa o que as pessoas dizem. Sabe o que aqui que importa? É que Jesus está dizendo para você nessa noite: venha, saia da sua posição de incredulidade, saia da sua posição de medo, saia da sua posição de falta de fé. E se você está acreditando agora nesta palavra que Jesus está te dizendo, então saia do seu lugar e venha até Jesus, e venha até Ele que te convida. Venha a Jesus. Pedro foi, deu um passo, deu 2 passos. A Bíblia não diz quantos passos ele deu, quantos metros ele andou, mas a Bíblia diz que em um determinado momento ele tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para alguma coisa que estava
momento que nós perecemos. É nesse momento que nossos pés começam a naufragar. Mas sabe uma coisa, irmão? Olha, quem te chamou não vira as costas para você. Você não estava olhando para ele? Perdeu a vista, não foi? Tirou o foco, não foi? Olhou para o lado, olhou para baixo, olhou para o mar. Às vezes ele está, eita rapaz, olha o que está acontecendo. Olha, eu estou aqui mesmo, olha que coisa interessante. Olhe para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, vai acontecer coisas difíceis, vai acontecer lutas, vai acontecer tempestade, vai acontecer vendaval, vai acontecer perseguições, mas enquanto você estiver olhando para Jesus, você não vai afundar. Quando ele começou a afundar, ele temeu. Porque ele certamente pensou, agora eu vou morrer, eu vou afundar. O mar estava revolto. Mas Jesus imediatamente, a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, disse: Pedro, não temas, homem de pouca fé. Ergueu Pedro e juntos entraram no barco, e eles estavam ali imaginando o quanto é bom olhar para Jesus e saber que mesmo em uma noite de luta, de dificuldade, de turbulência, mesmo em uma noite de choro, de dificuldade, Ele não nos abandona. Ele vai aparecer em alguma circunstância, em algum momento, Ele vai aparecer e Ele vai provar que Ele é fiel na minha e na tua vida. Amém? Não fez caso. Jesus não fez caso de deixar a glória e vir sofrer aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele sabia que no final ia ser melhor. E a Bíblia diz que no finalzinho do versículo 2 que nós lemos, ele está presente. Ele está sentado à destra do trono de Deus. O domínio está com Ele, o poder está com Ele, a autoridade está com Ele. Ele está sentado à destra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite.